Bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título As Confusões Bíblicas, comentando acerca do comentário do Samuel Ferreira, tá? Do Derrubando Mitos. Obrigado aí pela participação, cara, do canal aí. Seus comentários são sempre bem-vindos e bem interessantes acerca do que é comentado aqui no canal. O Samuel, ele comentou nesse comentário aqui que ele foi... ele falou acerca de confusões sobre a questão da interpretação bíblica, né? Uma coisa que eu sempre geralmente comento aqui no canal. E ele fala o seguinte: a Bíblia é confusa por si só. A partir do momento que os cristãos tentaram unir os dois livros de religião diferentes, como o Novo Testamento e a Torá, ficou um livro confuso, porque eles tentam unir ideias totalmente diferentes, de religiões diferentes, de tempos diferentes. A verdade é que os cristãos não enxergam isso. Não entendem que o Antigo Testamento não fala de paraíso, castigo eterno, juízo final, diabo, batismo, salvação eterna e etc. Não sabem porque o Antigo Testamento só fala do povo judeu e nada mais. Então realmente ele teceu aqui um comentário bem interessante, porque se pegarmos aí entre o judaísmo e o cristianismo, óbvio que o judaísmo é bem mais antigo. E diversas doutrinas cristãs, como ele citou aqui, do paraíso, castigo eterno, juízo final, diabo, salvação, são o inferno propriamente, né, dito, um castigo infernal, são coisas que elas surgiram com o cristianismo, tá? Então, por exemplo, se você quando você vai ser evangelizado por um cristão, o cristão chega para você o seguinte: o principal fator para você ter de aceitar Jesus é o fato de que ele morreu, ele deu a sua vida por você para te salvar. Mas aí vem a questão: salvar do quê? Salvar você, a sua alma, do inferno. Porque você já nasce pecador, com uma mancha que te desconecta você do Criador, né? Ou seja, você é a criatura, o ser humano é a criatura e Deus é o Criador. Ou seja, o pecado, nós já nascemos com o pecado original, que é uma doutrina exclusiva do cristianismo, tá? Os judeus, eles não reconhecem essa questão do pecado original. É uma ideia que nasce lá com Paulo em Romanos 5, e Agostinho de Hipona, no século 5, ele vai trabalhar muito acerca dessa questão religiosa, né, do pecado original. Então, aqui percebemos que nesse comentário que o Samuel teceu, ele fala também sobre essa questão do paraíso, né? Ou seja, os judeus, em nenhum momento do Antigo Testamento você vai ver os judeus falando sobre inferno, vai falando sobre salvação da alma, tá? Essa alma imortal, que é um terceiro elemento, tá? Os judeus, eles têm uma visão dicotômica e não tricotômica. Ou seja, o que é dicotômica? É que a formação do ser humano, ou seja, o ser humano, ele é formado por matéria, pó da terra, e espírito, fôlego de vida. A união dessas duas matérias formam uma alma vivente. Isso é uma visão dicotômica. A verdade é tanto aqui, se você pegar em Gênesis, quando Deus forma, tem aquele relato que quando Deus forma o ser humano, você tem um relato ali dicotômico. O homem, ele se tornou uma alma vivente da união do pó da terra, a matéria, e do fôlego de vida, o espírito. Agora você vai na igreja, o que você aprende? Que você tem uma alma dentro de você. Você não é simplesmente uma alma. Existe diferença de afirmar que você é uma alma e que você tem uma alma. Se você tem uma alma, é um terceiro elemento separado de corpo e espírito, que é diferente da visão dicotômica. A visão tricotômica, você é composto por o corpo, sua matéria, o espírito e pela alma. E o cristão, quando fala para você que o principal foco de qualquer pessoa deve se buscar a salvação, é de você se livrar a sua alma da destinação do inferno, porque lá você vai queimar por toda a eternidade. Só que essa ideia do inferno, de fogo, de sofrimento, ela é uma ideia que veio de outras religiões. Ela não veio originalmente dos judeus. Inclusive foi fortemente influenciado pela cultura grega, né? Por exemplo, se você lê em algumas versões de Bíblia, quando você lê lá o Evangelho de Lucas, aquela passagem do rico e do Lázaro, Jesus, ele cita lá o rico, essa passagem mitológica do rico e do Lázaro, vai citar o Hades, dependendo da versão da sua Bíblia. Hades, se você for ver, ele era um deus que cuidava da região onde
uma região obscura debaixo da terra. Tá? Então, ou seja, não é uma visão original, uma ideia original bíblica. O Hades é conhecido também como inferno, lugar onde as pessoas que não se salvam vão ficar. Tá? Então, ou seja, é uma ideia da cultura grega, de uma cultura pagã, de uma cultura que o cristão ele não vai falar que ele não segue, que é morta, é uma cultura morta. Tá? Mas que influenciou essa doutrinação cristã do inferno. Como também tem a questão do juízo final, tá? Que eu vou fazer vídeos abordando acerca do juízo final. Tá? A ideia do diabo em si, desse inimigo imaginário dos cristãos. Poxa, o Antigo Testamento, você pega, por exemplo, o caso da serpente no Éden. Se você ler o livro de Gênesis, em nenhum lugar do livro de Gênesis fala do diabo. Mas o cristão, ele crê que a serpente no Éden é o diabo. Poxa, Deus tem um inimigo, Deus é todo poderoso, Deus tem um inimigo por aí que está aqui na terra, que não dorme, trabalha 24 horas por dia, matando, roubando, estuprando, fazendo as pessoas só fazer merda. E Deus não faz absolutamente nada. Como diz aquela frase do Nietzsche: se o Deus Todo-Poderoso, se Deus é Todo-Poderoso e ele controla o diabo, ele é cúmplice. Porém, se ele não controla o diabo, ele não pode ser chamado de Todo-Poderoso. Então, ou seja, se tudo que o diabo faz e Deus permite, então, e Deus é maior do que o diabo, o maior responsável por todas as tragédias do mundo que o cristão atribui ao diabo vem de Deus. Deus vai ser o maior culpado. Mas se Deus ele não pode controlar o diabo, então ele não pode ser chamado de Todo-Poderoso, sendo que o cristão prega que o diabo é o inimigo de Deus. Então você vê como que é um absurdo. E o Antigo Testamento ele não corrobora para essa ideia do diabo como você aprende dentro da igreja. Essa ideia é absurda. Tá? O Antigo Testamento ele vai citar diabo 3, Satanás, no caso, nem a palavra diabo cita. A palavra diabo só vai aparecer em Mateus 4. A palavra Satanás ela só vai ser citada 3 vezes no Antigo Testamento. Tá? E não tem nem relação nenhuma com esse diabo que você tem hoje que é pregado dentro das igrejas. Tá? Não tem relação nenhuma. E mesmo assim, essa ideia do diabo, quando ela aparece no Antigo Testamento, ela vem por influência do zoroatrismo. Não é nenhuma coisa original dos judeus. Porque se você ler na Torá, em nenhum momento vai falar do diabo ou do Satanás na Torá. Certo? Outra questão também, batismo. Você tem João Batista, né? A primeira pessoa a falar de batismo dentro da igreja, na Bíblia. João Batista. João Batista ele cai de paraquedas na Bíblia, falando sobre arrependimento de pecado, e esse arrependimento é demonstrado com o batismo nas águas. Sendo que em nenhum momento no Antigo Testamento você não tem uma base dentro da Bíblia sobre batismo nas águas. A primeira pessoa a pregoar essa ideia de batismo nas águas é João Batista. E que, inclusive, ele era aclamado como um candidato a Messias. E ele mesmo negou: não, eu não sou o Messias, virá alguém maior do que eu. Ou seja, ele fez o caminho da preparação para a vinda de Jesus. Tá? Mas essa ideia de batismo, por exemplo, como João Batista prega, é uma coisa original dele, se formos parar para analisar dentro da própria Bíblia. Tá? Salvação eterna. Tá? Os judeus eles creem na vida eterna, o acesso à vida eterna, nessa terra, nesse mesmo planeta que vivemos. Só que para se acessar essa vida eterna, ela vem por intermédio do cumprimento dos mandamentos. Tá? No judaísmo existe uma coisa chamada as leis noéticas. Tá? Ou seja, que as pessoas têm que cumprir as leis noéticas para poder acessar a vida eterna. Nessa terra mesmo, eles não têm uma ideia de você ir para o céu. Essa ideia de que você morre e a alma vai para o céu, que também é contraditório com o paraíso, que se entende de acordo com o Lucas 16, que é embaixo da terra, ela é contraditória. Tá? Quem vai pregar isso, quem inventou essa ideia de se ir para o céu, é a igreja. É a igreja, foi o próprio cristianismo, principalmente a igreja católica. Tá? Ela que vai inventar essa ideia de que a pessoa morre e vai para o céu. E também não é uma ideia original da igreja, muito menos os judeus. É uma coisa que foi influenciada também pelo mundo grego. Os deuses ficam em cima, os deuses moram em cima. Tá? Ou seja, o ser humano criou os deuses e os deuses ficam na parte de cima. Porque o ser humano, embora criou os deuses, ele considera os deuses superiores ao ser humano. Tá? Então, a questão da salvação no judeu é salvar a nação de Israel de qualquer domínio estrangeiro. E essa questão de eternidade é uma vida que seria posterior a essa nessa terra. E para se acessar essa vida é por intermédio dos mandamentos, e inclusive o próprio Jesus ele corrobora com isso.
que para se acessar a vida eterna tem que se praticar os mandamentos. Não tem nada a ver com batismo, frequentar a igreja, dar dízimo, fazer campanha, fazer novena. Não tem nada a ver, tá? Então, ele fecha aqui, né? Não sabem que o Antigo Testamento só fala do povo judeu e nada mais. Outro ponto também que tem que ser abordado. Questão de promessas. Você vê muitas igrejas, principalmente essas igrejas neopentecostais, que pregam a doutrina enganosa da confissão positiva e teologia da prosperidade, que nada mais é que serve para iludibriar crente que não tem um conhecimento de teologia e de Bíblia de forma séria e racional, que a pessoa, eles pegam diversas promessas do Antigo Testamento que foram destinadas para o povo, foram destinadas para um determinado momento, eles isolam aquela promessa, tiram a destinação, tiram a temporalidade da promessa e jogam para a vida da pessoa hoje em dia. E a pessoa só vai alcançar aquela promessa mediante uma paga de dinheiro na igreja. Então, ou seja, é um estelionato. Você tem igrejas praticando um golpe de estelionato na cara dura e a justiça não faz nada. Tá? Então, ou seja, é mais uma enganação religiosa. A Bíblia contém sim muitas promessas, mas não são para você. Foram destinadas para um povo e também para um período, para uma época. Tem que se estudar cada uma para se entender. Lendo o texto dentro do seu contexto, sem isolar as passagens e procurar, e estudando de forma séria, você consegue compreender por que foi instituída determinada promessa e dentro de um determinado, né, ambiente que forma o seu contexto, tá? Então, o cristão, ele é enganado brutalmente, não só o cristianismo, as religiões em si, quando falamos que são ilusões. Quando você olha a religião pelo lado de fora, você percebe que elas são formadas por fantasias e ilusões. E não se bastasse somente isso, existem suas confusões para se procurar uma verdade absoluta nesse meio. Samuel, parabenizo você pelo seu comentário, cara. Continue participando do canal, certo? Enfim, dúvidas, sugestões, elogios, comentários estão abertos aqui embaixo. Dê o seu like, se inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Curta a nossa página lá no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Muito obrigado a todos e um forte abraço. Paz.